Fogo estranho. Quanto fogo estranho existe no mundo religioso hoje? Muito mais do que geralmente é percebido. Fogo que não foi autorizado por Deus. Fogo que não foi aceso por uma brasa de seu altar. Fogo que não é alimentado com o combustível do Espírito. E, assim, é fogo estranho. É o vigor da carne convertido num leito de religiosidade. A mesma energia que move o entusiasta político em buscar votos para o seu partido, apenas dirigido por outros propósitos. É o custo de zelo autêntico, ainda assim o zelo que não está de acordo com o que conhecemos. É o entusiasmo da juventude, levando-os a ir sem serem divinamente enviados. É o enganjar-se no serviço cristão, para o qual Deus não os chamou, visto que eles não têm o "assim diz o Senhor" como aval. Quando nos voltamos para as Sagradas Escrituras, somos de súbito atingidos pelo vívido contraste entre o que foi ordenado por Deus e o que agora tão amplamente prevalece na cristandade. Aqueles que estão familiarizados com o conteúdo do Pentateuco devem ser impactados com a riqueza da instrução que foi dada a Moisés para a ordenação do culto divino a serviço em Israel. Nada estava faltando, nada foi deixado à escolha do povo. O próprio Senhor deu a conhecer a sua vontade e deu ordem nesse sentido. Ele designou os que haviam de servir. Ele especificou as suas funções peculiares. Ele concedeu sabedoria para tarefas especiais. Até nos mínimos detalhes, tudo deveria ser executado exatamente como Deus ordenou. Ninguém deveria intrometer-se nos desígnios sagrados. Ninguém deveria usurpar a autoridade. Nada menos do que a morte aguardava aqueles que se atrevessem a introduzir confusão nos apontamentos de Deus. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus utensílios e sobre tudo o que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão, e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo se houver de se assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá. Números capítulo 1, versículos 50 e 51. Muito definitiva era essa ordem divina, e todo o Israel, cada uma das tribos, deveria submeter-se ao sofrer o julgamento implacável de Deus. Não importa o quão espiritual, o quão zeloso ou devoto à glória de Deus, ninguém, senão os levitas, foram autorizados a ter qualquer parte na condução dos serviços do tabernáculo. Esta prescrição e proibição divina foi repetida vezes após vezes. Mas a Araão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. Números capítulo 3, versículo 10, e veja o verso 38. Por memorial para os filhos de Israel, que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor. Números capítulo 16, versículo 40. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação. Números capítulo 18, versículo 22 e 23. Nada poderia ser mais claro. Todos aqueles que não pertenciam à divinamente ordenada tribo de Levi foram estritamente proibidos e impedidos de tomar parte nos serviços da casa de Deus. Ainda assim, manifestas como eram essas ordens, houve alguns em Israel que ousaram desafiar o Senhor e, em consequência disso, pagaram por sua imprudência com suas vidas. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e colocaram incenso sobre ele,
e ofereceram um fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2. Perceba bem que esses homens eram da tribo de Levi, mas eles tomaram para si o que o Senhor não havia ordenado. Eles ofereceram fogo estranho perante o Senhor, ou seja, o fogo que ele não tinha designado. Êxodo capítulo 31, versículo 9. E, portanto, eles foram mortos diante dele. Em outra ocasião, vemos que havia um grupo em Israel, 250 príncipes da congregação, famosos na congregação, homens de renome, liderados por Coré, Datã e Abirã, que se ressentiam fortemente sobre a restrição divinamente apontada, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta-vos, pois toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós elevais sobre a congregação do Senhor? Números capítulo 16, versículo 3. A consequência foi solene, verso 31 e 32. Deus é muito zeloso com os seus desígnios e não os deixará serem desafiados com impunidade. Ele havia dado ordem expressa de que ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Mas isso foi ignorado por Davi, pois puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3. E, chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Versos 6 e 7. Mais tarde, Davi reconheceu sua culpa, dizendo aos sacerdotes: O Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não os buscamos segundo a ordenança. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 13. Numa data posterior, é registrado sobre o rei Uzias: Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada. 2 Crônicas, capítulo 26, versículos 16, 19 e 21. Que solene lição foi esta! Quão claramente é manifestado o inflamado descontentamento do Senhor contra aqueles que se rebelam-se contra as restrições que ele impõe e que determinam tomar sobre si uma obra para a qual ele não os chamou. Sim, apesar de rei, sua dignidade real não podia fornecer imunidade ao julgamento divino, porque Deus não faz acepções de pessoas, reis e servos. Igualmente, devem obedecer aos seus mandamentos ou sofrer as consequências de sua insubordinação. Assim sendo, meu leitor, estes indizivelmente solenes incidentes não teriam uma mensagem para nós hoje? É verdade que nesta era cristã não há nenhuma classe divinamente ordenada para ficar entre o Senhor e seu povo. É verdade que todos os crentes são um sacerdócio santo,
para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Mas isso não significa que não há oficiais divinamente chamados e qualificados por Cristo para administrar as questões de seu reino, e que todo cristão pode considerar-se no direito de pregar o seu evangelho e administrar as suas ordenanças. Não de fato, muito longe disso. Nada, senão uma grande desordem pode acontecer no lugar onde cada tom, Dick e Harry dispõe-se a executar a obra para o qual ele não está qualificado. O princípio de "e ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado de Deus", Hebreus capítulo 5, versículo 4, é tão verdadeiramente válido hoje como nos tempos do Antigo Testamento. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, ou seja, doutores, sabendo que receberemos mais duro juízo. Tiago capítulo 3, versículo 1. A palavra que é aqui traduzida como mestre significa doutores, sendo o plural do usado em João capítulo 3, versículo 10. Tu és mestre em Israel? Muitos convertidos ao cristianismo poderiam estar desejosos da distinção de professores, tendo em vista o crédito e a preeminência daquela posição, ou a partir de uma ideia equivocada de que eles não poderiam glorificar a Deus ou fazer o bem para os homens em outra posição, embora talvez eles não estivessem cientes do peso e dificuldades deste trabalho e a consideração solene que seria dado a isso. Mas eles deveriam saber e refletir seriamente que os mestres devem permanecer num julgamento mais elevado ou mais rigoroso do que a dos outros homens. Se os homens verdadeiramente pesassem a importância e a dificuldade do ministério sagrado, a consideração que deve ser dado a isso, as provações e tentações a que eles se expõem, eles seriam menos adiantados do que são, ocasionalmente, no aspirar a esta distinção. Thomas Scott. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Nos últimos anos, muito tem sido escrito sobre a primeira parte deste verso, mas em toda a nossa leitura, agora mais de 2 milhões de páginas de leitura religiosa e teológica, não nos recordamos de ter visto um único comentário sobre as palavras que colocamos em itálico. É um fato muito expressivo e ameaçador que o cumprimento dessas duas profecias sincronizem-se, pois a rejeição da sã doutrina é a multiplicação de homens que denominam-se doutores da Bíblia, têm mantido um passo contínuo um com o outro. A coisa grave é que os doutores, referidos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4, não são divinamente chamados, mas autonomiados, de modo que eles podem ser facilmente identificados por sua oposição à verdade. Nenhum desses doutores que lemos acredita na eleição incondicional, redenção particular ou no sábado cristão. Não somente houve uma multiplicação notável de doutores religiosos durante os últimos 50 anos, mas também o recrutamento de cristãos professos tem, em muitos casos, sido pressionados pelo fazer obra pessoal. Em alguns círculos de predominância considerável de jovens cristãos, de ambos os sexos, é ensinado que é o seu dever sagrado tornar-se um ganhador de almas, que só por frequentemente conduzir pecadores a Cristo poderão ter sua vida espiritual em estado saudável. De vez em quando recebemos cartas de pessoas que foram trazidas à profunda angústia por tais ensinamentos errôneos. Eles não se sentem qualificados para a tarefa, mas não querem ser taxados de estranhos por seus amigos. Eles ignoram os instintos de moderação e decência e divulgam aos seus conhecidos a respeito de Cristo, apenas para serem repelidos e sentirem-se miseráveis por falta de sucesso. Então,
eles temem que deve haver algo seriamente errado com eles mesmos, entendendo que Deus retém a sua bênção e seus esforços. Claro que tais doutores e líderes fazem pretensão de apelar para as Escrituras em apoio aos seus caprichos. Pretensão, dizemos, pois eles não podem encontrar uma única frase, tanto no Velho ou no Novo Testamento, onde o Senhor ordenou o recrutamento de seu povo para comprometer-se em qualquer atividade desse tipo. O que então eles fazem? Ora, eles deturpam a palavra de Deus e erroneamente manejam a mesma. No passado, chamamos a atenção para várias más aplicações e promessas indevidamente apropriadas do Novo Testamento. Notemos agora com franqueza alguns preceitos que são cunhados com um uso totalmente falso. Essas promessas, como mostramos, pertenciam apenas aos apóstolos e seus sucessores imediatos. Assim também, os preceitos que estamos olhando foram dados aos servos separados de Deus e não aos santos em geral. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ele disse isto a quem? O verso imediatamente anterior nos diz, aos 11, que direito tem qualquer homem em aplicar a comissão apostólica licenciosamente? Nenhum, jamais. Fazer isto é lidar levianamente com a santa palavra de Deus. Na passagem paralela do Evangelho de Mateus, aqueles que Cristo ordenou para pregar o Evangelho, ele autorizou a batizar e ensinar. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. O que torna bastante claro para qualquer alma temente a Deus que tais encargos só podem ser admitidos a ministros devidamente autorizados de Deus. Pregar o Evangelho não é brincadeira de criança. Isso exige um vasto conhecimento das Escrituras, longo preparo na escola de Cristo, um conhecimento experimental do seu conteúdo e uma capacitação especial do alto. Neófitos estão impedidos desta vocação santa. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. E em vez de tentar expor os mistérios divinos, eles mesmos precisam ser cuidadosamente doutrinados, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilies com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Provavelmente, um grande número de nossos leitores ficará espantado ao ouvir que tal verso como este é ministrado num sentido geral e aplicado a todo o povo de Deus, e que bebês em Cristo e adeptos nominais são embaixadores de Cristo. Mas, tendo em vista esta era decadente e vã, não há nada que deveria nos espantar. Há quem diga que o termo embaixadores seria suficiente o bastante para impedir erros indesculpáveis. Um embaixador é o representante oficial de uma nação devidamente autorizada. O embaixador é o representante oficial de uma nação devidamente autorizado a agir em nome do seu soberano. O rei Jorge tem o seu embaixador em Washington, mas suponha que cada cidadão britânico que reside agora nos Estados Unidos devesse ocupar-se dos assuntos diplomáticos e alegar ser embaixador do Tribunal de St. James. Isso não apenas seria inútil, mas eles fariam as pessoas errar e criariam uma enorme confusão. Isso é exatamente o que esses obreiros pessoais fazem, não chamados por Deus, sem a qualificação do Espírito, possuindo apenas o conhecimento superficial da genuína verdade. Eles distorcem o Evangelho e iludem aqueles cujos ouvidos eles ganham. É neste exato ponto que um dano incalculável é feito. Indevidamente, eles lecionam uns aos outros toda uma falsa concepção do propósito de Deus e de seu desígnio para o Evangelho. Esses obreiros pessoais têm se levantado somente para enganar e seduzir os incautos, dizendo a todos que os ouçam, que Deus ama a todos,
que Cristo morreu para a redenção de toda a raça humana. Eles asseguram aos seus ouvintes que eles podem ser salvos imediatamente por simplesmente aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal. Eles não sabem que Deus odeia a todos os que praticam a iniquidade, Salmo capítulo 5, versículo 5, e que Cristo morreu para salvar o seu povo de seus pecados, Mateus capítulo 1, versículo 21. Eles dizem pouquíssimo ou nada sobre os requisitos de Deus, as justas demandas de sua lei, o fato de que sua ira se revela no céu contra toda injustiça e impiedade, Romanos capítulo 1, versículo 18, e que os ímpios devem sinceramente arrepender-se e abandonar seus pecados antes que eles possam obter misericórdia. Este movimento dos obreiros pessoais é um barateamento do Evangelho, uma redução do padrão de Deus, uma perversão de sua verdade, e tem produzido uma geração de profetas não regenerados, que agora infestam as igrejas e congregações. O fazer convertidos é o seu objetivo, e a quantidade em vez de qualidade é o grande desejo. Nós estávamos pessoalmente familiarizados com um desses obreiros pessoais que teve formação de 3 anos em uma grande instituição bíblica. Ele prometeu ganhar uma alma para Cristo todos os dias naquele ano. Conhecemo-lo após uma tempestade, e ele nos disse que o clima tinha infelizmente interferido com seu planejamento. Naquelas horas estava tudo tão encharcado que não havia ninguém nos parques públicos a quem ele poderia abordar. Ele estava, então, 5 almas atrasadas e nos disse: tenho que compensar o tempo perdido e ganhar 6 almas para Cristo hoje. A coisa trágica é que tão poucos, nos dias de hoje, conseguem ver algo de errado com esta blasfêmia horrenda. É desnecessário examinar todas as passagens dirigidas a estes doutores em relação aos seus erros, mas vamos olhar para mais uma ou duas. O que ganha almas é sábio. Provérbios capítulo 11, versículo 30. Sim, porque ele foi especialmente chamado, qualificado e reconhecido por Deus. Apenas deixe a Escritura interpretar as Escrituras. Os que foram sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Daniel capítulo 12, versículo 3. E quanto ao significado de estrelas, Apocalipse capítulo 1, versículo 20 nos informa. Quanto ao que se entende por atalaia em Ezequiel, versículo 2 e 6, o verso seguinte nos diz: a ti, pois, ó filho do homem, te constituir por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Quando um pecador é salvo, a palavra do Salvador para ele é: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Lucas capítulo 8, versículo 39. Nós somos convocados a anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas um jovem cristão nunca é comandado a abrir a boca no testemunho de Cristo? Nós não dissemos isso, mas ele deve ter muito cuidado, ou de uma outra forma ele será culpado de desobedecer à ordem divina. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas aos porcos. Mateus capítulo 7, versículo 6. Nós não erraremos grandemente se formos regulados por essa exortação. Santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Acautelemos-nos com o fogo estranho, zelo que não está de acordo com o entendimento. Estejamos atentos para que o Senhor, naquela ocasião, não nos pergunte: quem requeriu isto de vossas mãos? Isaías capítulo 1, versículo 2. Leiamos diligentemente a totalidade da epístola
e veremos onde os membros de qualquer igreja foram exortados a fazer a obra pessoal ou tentar ganhar almas para Cristo. Você verá que em nenhum lugar. Então, seja regulado pela palavra de Deus, apesar de todos os seus associados religiosos considerarem você frio, egocêntrico ou severo. Amém.